senhoras e senhores, eu tenho o privilégio de servir e de receber Marcelo Linhares. Bom dia, Linhares. Bom dia. Obrigado, Vivi. Deixa eu dar um abraço aqui. Que coisa maravilhosa. Vamos falar um pouquinho nós dois desse evento? Vamos lá. Né, desse segmento que a gente sempre fala. O Linhares ele sempre foi desse olhar, usando tecnologia, mas sem perder a humanização, sem perder o dado que transforma e evolui processos, negócios, pessoas, a sociedade. E esse é só um negocinho. Quando ele veio para esse mundo, eu disse, como é que esse mundo aqui, né, que você estava acostumado com um monte de tecnologia, só para vocês terem ideia, uma loja online pequenininha, para ela funcionar, ela precisa, em média, 23 tecnologias diferentes penduradas. Quando eu olho para esse setor de viagens, você tem um mar de parceiros em cada etapa dessa jornada. Quando você olha para essa inspiração do que é esse evento, os parceiros que estão ali na área de negócios, com várias ativações, aqui já fica um convite, ao longo do dia, nos intervalos, aproveite para poder vivenciar cada ativação que está ali. Linhares, como é que você vê essa evolução e onde é que você está indo para cá? Uai, Vivi, primeiro, obrigado pela apresentação. Sempre muito emocionante te ver falar. Você sabe da gratidão que eu tenho por você, porque eu recusei o convite 4 vezes, né? E uma vez você falou assim com a gente, falou, enquanto as pessoas que têm conteúdo tiverem medo de subir no palco, as pessoas que vão subir no palco são pessoas que não têm absolutamente nada para falar. E aquilo mexeu comigo, eu falei, beleza, é o nosso momento. Né? E aí você fala para 700 pessoas, para 1.500 pessoas. Enfim, foi um grande marco na minha jornada. Vivi, eu tive uma sorte, eu sou uma espécie de um outsider desse segmento de turismo, e eu digo, se eu soubesse talvez tudo que eu sei hoje, a gente brinca isso, né, Mazinho? A gente jamais teria... teria empreendido nesse negócio. Né? Então, a ignorância, muitas vezes... ela é uma bênção, né? Um dia eu vi um analista falando que a expertise ela trava a inovação, né? E quando eu saí do e-commerce, uma das coisas que me incomodava lá, porque eu já achava que já tinha visto de tudo, e aí eu vi um menino de 2 anos de experiência, 3 anos de experiência fazendo um negócio, como é que esse cara fez isso, né? Então, está sendo uma jornada de muito aprendizado, todo dia a gente aprende um cadinho, a gente estuda muito, lê muito, ouve muito cliente, ouve muito parceiro, né, assim, mas a gente entende que é uma indústria que merece, né, ter um olhar mais profundo de tecnologia, essa é a nossa percepção. A Onfly, gostei dessa palavra, fofabilidade. Isso aqui é daquele rapaz ali que vai... Olha, eu amei isso aqui, entendeu? Assim, essa coisa. Cultura de cuidar dos seus clientes e viajantes, como cuida dos seus próprios colaboradores. Mas isso também é tu, né? Isso é... Isso aí. Isso eu acho que é uma coisa que tem uma vantagem quando você empreende e quando você já trabalhou para os outros, né? Quando você já bateu o cartão. Porque a pessoa que empreende, que nunca trabalhou para os outros, infelizmente, ele tem uma visão que o funcionário está sempre ali, querendo, eventualmente, sacanear ele. Verdade. Então, assim, a gente faz o dia a dia lá do jeito que a gente gostaria que a gente fosse tratado quando a gente era executivo. Acho que não tem outro jeito, né? Muito importante, muito importante. Bom, a relevância desse evento aqui, só para a gente lembrar, em termos de economia, isso representa aí 10% do PIB mundial. É expressivo, expressivo. A explicação do tema, né, a gente sempre busca inovação, né, Linhares, e a gente incentiva isso. E tem hora que o pessoal fala assim, eu estou inovando. Aí, quando você vai ver, tem um negócio que, na verdade, é uma evolução. Quando você olha para isso daqui, a proposta de conteúdo e das conversas que você trouxe, ao longo do dia, eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira, porque, de fato, tem uma proposta de valor que inova, que transforma, não só evolui, não que a evolução não seja importante, que vai estar aqui. A gente vai ter, né, painéis, companhias aéreas... A gente vai falar de mobilidade, vai falar dos hotéis, vai falar de tecnologia, vai falar de investimento, porque tem PIB nesse negócio, né? Tem isso também. Tem muito dinheiro sendo aplicado para disruptar esse segmento aí.
E aí eu quero agradecer aqui aos patrocinadores e parceiros dessa edição, falando da Latam, falando da ONRAP, que é um benefício corporativo. Achei fofo, Charlie, né, que a gente gosta, o Nacional In, que faz parte da minha história, a Movida, a Atlântica, ClickBus. A gente já teve ClickBus, né, falando da transformação das rodoviárias. Ali, meu amigo, é terra de doido, né? O Elbert vai falar, mas eu acho que coisa de 95% do mercado rodoviário ele ainda é offline. Ou seja, olha a porcentagem, né, que pode ser digitalizado nessa indústria. Perfeito. Bom, já está ali batendo que a gente tem horário, né, nesse negócio. Para poder falar sobre, fazer uma palestra sobre travel techs, o que são, como vivem, como se alimentam, senhoras e senhores, Marcelo Linhares. Palmas para ele, pessoal. Valeu, Vivi. Está contigo, adorei isso aqui. Está se divertindo, né, Vivi? Tem que ser divertido, né? Bom dia a todos, pessoal. Obrigado, Vivi, pelas palavras. Prometo que eu vou ser muito rápido aqui, dar um overview um pouco do que a gente está enxergando de tecnologia nessa indústria, né? E hoje, ao longo do dia, a gente vai ter boas conversas, né? Acho que essa provocação do Innovation é para a gente fazer boas conversas sobre como a gente melhora, né, essa cadeia, como que a gente melhora a experiência do viajante, como que a gente melhora eventualmente, a rentabilidade também de todos esses players, né, que orbitam o segmento do turismo. Bom, não vou me delongar aqui, mas sou um dos fundadores da OnFly, faço parte do Conselho de Curadoria do E-Commerce Brasil. A Vivi foi muito modesta, mas é o maior evento de e-commerce ali das Américas. Ano passado, esse ano, né, Vivi, foram 30 mil pessoas, ano que vem vão ser 40 mil pessoas, num pavilhão maravilhoso. Convido todos vocês a terem essa experiência ano que vem. Rodei por muito tempo dando palestras sobre digital, e-commerce, marketing, entre outras coisas. E, há 6 anos atrás, junto com pessoas maravilhosas, a gente resolveu empreender nesse setor e cá estamos, né? Então, só um pouquinho. Eu acho que eu sempre gosto de começar, né, o Innovation Travel, ele fala que você é de volta para o futuro. Agora, o grande equívoco, gente, é que a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente, né? Então, a gente tem a gente tem algumas mudanças que estão acontecendo e que não é futuro. Vivi conhece o Arthur tem 8 anos. O Arthur, quando ele está vendo o YouTube e dá 10 segundos de publicidade, o Arthur entra em transe. Tá. E eu explico para o Arthur, Vivi, que na minha época eu tinha que ver Telecine toda segunda-feira. Era 4 minutos de intervalo. Quem lembra disso, gente? Na volta, você está vendo Homem-Aranha parte 2, porque você já tinha esquecido. Gente, olha que coisa, né? A gente está falando de 20 anos e mudou completamente a forma como a gente consome conteúdo, streaming e tudo mais. Eu falo sobre isso no onboarding, e ontem no onboarding da OnFly, tinha muito menino ali com 23, 24 anos, e eu conto para ele que quando ele pega o celular dele, aperta o olhinho no Internet Bank e vê o saldo, isso há 25 anos atrás, você ficava 40 minutos numa fila para pegar seu extrato bancário, sair na filipeta. Vocês se lembram disso, gente? Então, a gente não está falando de futuro aqui, a gente está falando de presente, né? Eu nunca andei de táxi, fui andar de táxi com 28 anos, táxi era algo extremamente caro. O tanto que o Uber democratizou o acesso, né, à mobilidade terrestre por carro, né, agora com o 99. E a gente tem aqui, eventualmente, né, o turismo também sendo alterado, e eu faço provocações para as turmas de universidade que eu tenho falado, né, e eu pergunto, gente, quem da última viagem que você fez foi numa loja física comprar a viagem? Ninguém. Então, provavelmente, né, o Arthur, ele não vai saber o que é numa loja física para comprar um pacote de viagem.
Porque o Arthur está lá online, no Decolar, no Booking, na Expedia, no Hotels.com. Então, gente, isto não é sobre futuro, isto é sobre presente, esse negócio está acontecendo. E esse negócio, ele está mudando até a forma como a gente está vivenciando as coisas. Eu sou católico, em 2005, no conclave, o Papa Bento XVI foi eleito, e você vê um comportamento ali no Vaticano, né? Eu até brinco que, eventualmente, tem alguns caras que têm um Nokia 6120 super moderninho ali, mas a gente está falando que 8 anos depois você tem os fiéis com um comportamento completamente diferente. De novo, presente. Na verdade, a gente está falando até de passado, porque estamos falando de 11 anos atrás. Então, a grande provocação aqui, que não é nem sobre futuro, é sobre o que está acontecendo. E aí, em 2020, uma pesquisa do KPMG, com os principais líderes da Austrália, falaram qual que é a sua maior preocupação. A grande maioria falou que a grande preocupação é transformação digital. Todas as indústrias estão se digitalizando. A gente está falando aqui de varejo, a gente está falando de indústria, a gente está falando de bens de consumo, de real estate, a gente está falando de turismo. Então, todo mundo está se digitalizando. Mas, Marcelo, por que as empresas estão se digitalizando? No final do dia, ninguém quer ser a próxima Kodak do mercado. Ninguém quer perder a próxima onda, né, e se tornar completamente irrelevante. E eu gosto de trazer para o segmento aqui o exemplo da Thomas Cook. Quem que lembra da Thomas Cook aí, gente? A Thomas Cook era a agência de viagens mais antiga do mundo, até 4 anos atrás. E ela entra, né, em RJ, ela quebra com dívidas ali de 2,0 bi de dólar e ficou 600 mil clientes na rua. Então, a Thomas Cook ela perdeu um pouco a oportunidade de se reinventar. Então, a gente fala muito de Kodak, a gente fala muito de algumas Polaroid também, de alguns segmentos que foram completamente destruídos pela inovação, mas no nosso setor você tem inúmeros exemplos. E aí, tem esse cara que eu acho que ele é super fofo, que esse cara é o Satya Nadella, gente. Satya Nadella é o atual CEO da Microsoft. Quando Satya Nadella entra na Microsoft, há mais ou menos 8 anos atrás, a Microsoft valia 300 bilhões de dólares, tinha um cara que chamava Google, que todo mundo tinha certeza que o Google ia matar a Microsoft, porque a Microsoft, durante muito tempo, foi a líder no desktop. E ela estava apanhando e perdendo o jogo na internet. Então, todo mundo tinha certeza que o Google ia atropelar a Microsoft. Esse cara chega, assume como CEO, e ele fala uma frase que eu acho que é super legal, que ele fala que a nossa indústria não respeita a tradição, só respeita a inovação. O único erro do Satya Nadella foi achar que isso se aplica apenas à tecnologia. A real que nenhuma indústria, se ela para de gerar valor para o cliente, ela morre. Tá? Então, a tradição ela não diz muito mais sobre o futuro dos negócios. Ou seja, não é sobre quem venceu no passado, é sobre quem vai continuar entregando valor para o cliente no presente e no futuro. E aí, gente, sabe o Satya Nadella? Ele assume como CEO da Microsoft, ele compra o LinkedIn, ele compra o GitHub, ele investe em nuvem. A Microsoft hoje é uma empresa de 3,3 trilhões de dólares, quase 3 vezes o valor do Google. É a segunda maior empresa em valor de mercado. Você pode até não gostar da Microsoft, mas você tem que respeitar o que o Satya Nadella fez, porque ele reinventou completamente uma empresa que estava em completo declínio. Tá bom? E aí,
Tem outra frase que eu adoro, que também você fazer a coisa certa por muito tempo é ruim. Eu estou gostando muito de falar aqui, porque eu estou me identificando com pessoas muito da minha idade, então eu acho ótimo. Então, todo mundo lembra o que é o Nokia 6120, o Nokia N-Gage. Vocês se lembram da Nokia, gente? A Nokia, em 15 anos, foi do zero absoluto para o maior líder para depois morrer. E o CEO da Nokia, quando foi vendido para a Microsoft, na Bacia das Almas, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: nós não fizemos nada de errado, mas, de alguma forma, nós perdemos. Então, se reinventar o tempo todo é quase que uma obrigação de qualquer empresa. Porque o que funcionou por muito tempo lá atrás, gente, talvez não funcione mais. Então, a gente até brinca um pouco lá na OnFly, que às vezes a pessoa fala assim, pô, mas a OnFly muda o tempo todo. E muda mesmo, e vai mudar, e vai continuar mudando. Porque no dia que a gente parar de mudar, no dia que a gente parar de evoluir, a companhia morre. E outra coisa que eu gosto de trazer aqui, cuidado com as certezas absolutas. E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Esse cara chama-se Steve Ballmer, e ele foi o cara que ele riu do iPhone. Se puder colocar o vídeo para a gente, por favor. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld, and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. How do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight in the last few weeks because of what happened at Macworld, not only with the iPhone, but with the new iPod. I mean, how do you compete with that, with the Zune? Right now, well, let's take phones first. Okay. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, what's the expression? Let's see how the competition goes. Boa. Gente, quem lembra do Zune? Zune era o celular da Microsoft. Quem lembra do BlackBerry? BlackBerry, na minha jornada, era o meu sonho, porque era só as pessoas que tinham muito moral na empresa que tinha BlackBerry. Bruno Heleno tinha BlackBerry lá no Bourbon, tenho certeza. Isaac tinha BlackBerry lá na Latam. Peterson, com certeza. BlackBerry era o sinal de status. BlackBerry tinha um negócio chamado teclado QWERTY. Lembra disso, gente? Por que mandava no corporativo? Porque o teclado QWERTY você digitava e-mails muito rápido. E aí vem o iPhone com toda a ousadia de Steve Jobs, e o cara simplesmente ri porque o iPhone não tem o teclado QWERTY. Só que, se a gente acelerar 16 anos no tempo, a história nos mostra que Steve Ballmer estava completamente errado, que aquela certeza absoluta que sem teclado QWERTY o iPhone não pegaria no corporativo, simplesmente não fez sentido. Hoje o iPhone é o celular mais vendido do mundo, e ele estava certo, continua sendo mais caro. Então, mesmo sendo caro, continua sendo o celular mais vendido do mundo, sem teclado QWERTY. Então, cuidado com as certezas absolutas. O que eu mais ouvi ao longo dos últimos anos são afirmações e certezas de vieses que as pessoas têm ao longo do tempo. E aí, eu gosto muito de trazer o exemplo do Uber. Quem lembra, o Uber começa, obviamente, no B2C, atendendo pessoas, e uma vez eu conversei com uma grande empresa de mobilidade, que fazia mobilidade corporativa de táxi, e eu perguntei para ele, como é que você vê o Uber? Ele riu. Ele falou, você acha que uma empresa vai colocar um funcionário para andar num carro de um desconhecido? Meu mercado está completamente preservado. Por acaso, essa empresa ela morreu, porque o Uber e o 99
né, e lá fora você tem a Lyft, tem outras empresas de mobilidade, simplesmente entraram no corporativo e moeu esse mercado. E foi de uma vez, gente, porque esse negócio não pede licença, não. Então, ao invés do cara entrar numa sala e falar como é que a gente se protege desse cara que está vindo aqui, ele simplesmente preferiu acreditar que o mercado dele estava protegido. As pessoas perguntam se a gente tem medo de AI, de inovações disruptivas. É lógico que a gente tem. Nosso mercado pode ser completamente destruído de um dia para o outro. Então, a gente está fazendo pesquisa, está fazendo trabalho o tempo todo, porque se esse negócio mudar, a gente tem que estar na frente. Então, sentir medo, entender que tem ameaça, é importante. Ok? Outra coisa também, gente, Airbnb. Vou contar um pouco do Airbnb, mas a Airbnb é uma empresa hoje que faz algo perto de $20 de volume de reservas, fez IPO em 2020, e é uma empresa hoje que vale 85 bilhões de dólares na bolsa de Nasdaq. Ela é 3 vezes o valor de mercado da Expedia, para vocês terem uma referência. E quando a Airbnb, em 2008, ela entra no Y Combinator para receber o primeiro investimento, Paul Graham fala o seguinte, fala assim, jamais as pessoas vão topar alugar um quarto na casa de um desconhecido. E aí, de repente, o Airbnb vira esse negócio desse tamanho. E o que a gente está vendo lá, que o Airbnb agora, as coisas que a gente mais recebe em demanda, quem é de hotel aí, que às vezes no hotel a gente fala assim, né? Não, o corporativo não vai para o Airbnb. Vai e está indo, gente. E está indo e já foi. Então, se colocar uma lupa aqui no Airbnb, você tem um volume de corporativo gigante que a gente não está vendo. Tá? A gente plugou, há cerca de 2 meses atrás, o pessoal da Charlie. Charlie está aqui? A galera da Charlie está aqui? Falei para a turma que a gente ia arrebentar de vender. Um monte de gente falou assim, não, Charlie no corporativo não dá, check-in. Já batemos 500 mil no mês e estamos só começando. Tem potencial de fazer 10%, 15% da nossa venda de São Paulo vai ser hotelaria Charlie. E as empresas que vocês nem imaginam, mega tradicionais, estão colocando os caras para se hospedar lá. Então, sei que tem muito hoteleiro aí, isso aqui acaba sendo uma ameaça para vocês. Como é que vocês competem com esses caras? E aí, outra coisa, é muito ingenuidade nossa pensar que a tecnologia não impacta o turismo. Quando eu caí nessa indústria, a coisa que eu mais ouvi no turismo, isso não acontece. Ah, no turismo, né, sempre foi assim, não vai ser desse jeito. Ah, isso aí é desse jeito. Não, isso aqui é muita arrogância nossa achar que toda disrupção e toda mudança que está acontecendo no mundo não vai acontecer no nosso setor, que, como a Vivi falou, é um setor que representa aproximadamente 9% do PIB global. No Brasil, a gente está falando de mais ou menos 10%. Então, é um setor muito, mas muito relevante para a economia. E aí, a gente olhando esse negócio lá mais ou menos em 2020, o Vini teve uma ideia maravilhosa. Vamos entender como é que está esse mercado de tecnologia para turismo? A gente lançou um mapa de Travel Tech em 2020, depois teve umas outras versões. O último que a turma mapeou, a gente identificou 205 empresas de tecnologia no Brasil que estão, de alguma forma, perseguindo resolver problemas que acontecem no turismo. Quais problemas? Quais dores? Check-in automático de hotel. Até hoje, você entra no hotel e você tem fila para fazer check-in no hotel. Ontem eu fiquei 15 minutos para fazer check-in nesse hotel, tive que assinar 3 papéis. Está muito óbvio que esse negócio vai ser mudado em algum momento. Tá? Distribuição de hotelaria. Pessoal, hoje a gente conseguiu, né, tem que agradecer, não sei se o Ferrinho está aí, mas conseguimos colocar o Ferrinho aqui no palco, que a Omnibis fez pela hotelaria brasileira. O que a Omnibis está fazendo pela hotelaria, né, brasileira? Digitalizando o back-office, digitalizando todos os canais ali da hotelaria no Brasil. Tem
tem galera de hospedagem, tem turma de gestão de viagens, tem turma de experiência corporativa, enfim, tem muita coisa acontecendo. E uma coisa que é super interessante, eu vim do e-commerce. Esse gráfico ele é super famoso no mercado de e-commerce, que é do pessoal Debit, que durante muito tempo foi a principal fonte de dados para o e-commerce brasileiro. A Nielsen compra o Ebit mais ou menos há 5 anos atrás. E eles fazem um negócio que é a rota global do e-commerce. Ou seja, no mundo inteiro, quais foram as primeiras indústrias a se digitalizarem? Pessoal, o turismo foi uma das primeiras que entraram no mercado. Se você olhar Booking é de 97, Expedia de 96, tá? Decolar de 99. Então, você tem uma entrada, uma digitalização dessa cadeia muito cedo com o advento do e-commerce. E a gente está muito convicto que a próxima disrupção que vai acontecer no segmento é na cadeia do B2B. Ou seja, como que as empresas estão se relacionando com viagens a trabalho. Olha que interessante. Durante o primeiro ciclo de investimento de Venture Capital no turismo, né, que começa ali em 96, a grande maioria dessa alocação de capital foram para empresas de B2C. Então, você tem ali Expedia, Booking, Despegar, Make My Trip, Trip.com, TripAdvisor e outras dezenas de players de B2C que receberam uma injeção bizarra de capital, e a alocação de capital ela tem um desinvestimento, ou seja, todos esses caras, o desinvestimento aconteceu com o IPO deles. O último IPO desses caras foi o Airbnb em 2020. Então, você tem pouca alocação de capital hoje sendo alocado no B2C, no turismo. Por outro lado, você começa a ver uma injeção de capital enorme em players B2B que tentam gerenciar como as empresas estão comprando e gerenciando as despesas e viagens corporativas. Então, Navan, Travelperk e Engine, Hotel Engine, receberam 3 bi dólares de Venture Capital nos últimos 6 anos. Gente, você quer saber para onde está a inovação? Você vê onde está indo o dinheiro de Venture Capital. A OpenAI, ela já levantou alguns bilhões de dólares, né, e outras grandes startups de inteligência artificial, porque a inovação acompanha o dinheiro. Então, se o dinheiro está sendo aplicado nessa indústria, você pode ter certeza que ela vai ser sendo completamente transformada. A gente viu isso acontecer no e-commerce. A Vivi lembra disso. A gente começou a ver indústria e falar de B2B, falar de e-commerce mais ou menos a 2015, né, Vivi? Então, se você vê inovações financeiras, primeiro você tem as fintechs que começam a fazer trabalho para B2C, depois você tem players como Cora, que faz B2B, conta simples. Então, geralmente, as inovações elas começam no B2C e o B2B ela entra um pouquinho mais tarde. E a gente está acompanhando isso. Aí tem algumas informações, tem muita gente de companhia aérea aqui, então vocês sabem muito melhor do que eu, mas um ticket médio de uma passagem a trabalho, ela chega a ser 4 vezes do que uma passagem a lazer. Tem um indicador na aviação que é o yield, né? Yield médio, que mede o quilômetro por passageiro, o valor por quilômetro por passageiro. O nosso lá no Fly chega a ser 2,5 vezes do que a média da indústria, né, das companhias aéreas no Brasil, sendo que a média já está incluso o corporativo. O que isso quer dizer? O que sustenta hoje, né, o grande motor de sustentação financeira para as companhias aéreas é o viajante a trabalho. Então, quando o Lula vai lá e fala que as companhias têm que baixar o preço, as companhias baixam o preço para as pessoas de lazer, que vão viajar com 5 meses de antecedência. E quem está pagando essa conta, gente? Quem que é gestor de viagem, que é empresa aí? São as empresas que estão pagando essa conta, né? O ticket médio só aumentando. Então, para muitas empresas no nosso portfólio hoje, a gente está falando com 1.700 empresas hoje,
muitas empresas, gastos com viagens chega a ser a segunda ou a terceira linha do PNL do cara. Então, primeiro ele tem lá folha, depois ele tem viagens. Então, é um negócio muito relevante dentro de várias empresas. E aí a gente tem, né, assim, algumas dores que a gente está resolvendo, mas muito processo offline, baixíssima digitalização, um conflito de interesse que a gente enxerga que não leva ninguém a lugar nenhum, porque fica a agência pondo a culpa no ABT, o ABT pondo a culpa na agência. Toda vez que o ABT não funciona, a agência ela solta um foguete, porque ela se beneficia disso. Seria mais ou menos como toda vez que eu for ver o saldo do Itaú e meu aplicativo não funcionar, se eu mandar um e-mail e alguém ser remunerado por isso. Entende como é que é conflituosa essa relação? As agências, e eu falo isso há muito tempo, porque nos últimos 3, 4 anos a gente tem sido muito procurado por agências para a gente ser a solução tecnológica delas. E eu falo com todo mundo, desenvolve sua tecnologia, porque as empresas que vencem hoje e que vão vencer no futuro são empresas que detêm seus ativos de tecnologia. Tá? Então, e a atuação end-to-end, que é a atuação jornada toda, integração com mobilidade, com expense, com tudo mais. E aí tem algumas questões aí de B2C, B2B, que é completamente importante, mas B2B são despesas completamente rastreáveis, auditáveis e tudo mais. Gente, eu não sonho em estar aqui, né? Eu brinco que viagem e trabalho é sobre fazer o que tem que ser feito. Viagem e lazer é sonhar, é se divertir. Estou com meu menino lá falando, contando os dias para a minha próxima viagem a lazer com a família. Isso é sonho. Viajar a trabalho é sobre fazer o que tem que ser feito. Então, é sobre devolver tempo, otimizar o tempo das pessoas, respeitar o tempo das pessoas e gastar o mínimo possível de tempo para fazer esse negócio acontecer. E aí a gente começa a entrar em modelos de negócio completamente diferentes, porque no B2C é um negócio com take rate maior, mas você tem um investimento em marketing completamente intensivo e com baixíssima recorrência. Tá? O B2B, você tem um take rate menor, porque as empresas pressionam por mais descontos, mas você tem uma maior recorrência. Hoje o player de capital aberto mais relevante, que a gente pode trazer alguns dados aqui, é a Amex GBT, né, que abriu capital ali, se não me engano, em 2021, mas é uma empresa que tem 7,45% de take rate. Esse dado do Booking do Airbnb está um recorte um pouquinho errado, né, porque pegou um quarter específico de 22, mas Booking e Airbnb orbitam em take rate entre 16% a 19% por quarter. E aí, quando eu falei que empresas de B2C elas são intensivas em marketing, quando você olha Expedia, Booking, quase 50% da receita desses caras é para fazer marketing. Então, são players que simplesmente arbitram sobre investimento em Google, em Meta, e TikTok e qualquer outra coisa mais. Então, ele captura uma receita do hoteleiro, metade daquela receita que ela captura, ela faz o marketing. Se o hoteleiro fizer direto o marketing com Google ou com Meta, ela poderia até ter uma eficiência melhor. Só que fazer marketing online é difícil. Então, esses caras criaram quase que um duopólio nessa indústria, sabendo fazer essencialmente marketing. Gente, o único ano que o Google perdeu dinheiro com ads foi em 2020. Porque Booking e Expedia deixaram de colocar no Google coisa de 12 bilhões de dólares no ano, e foi o único ano que o Google perdeu dinheiro com ads. Tá? Então, você vê a relevância da indústria do turismo para as receitas do Google. O Guto não está aqui, mas o Guto fala, gente, vamos parar de dar dinheiro para os caras lá fora, porque quem está ganhando grana no final do dia aqui, com as vendas online, na hotelaria, gente, é um cara que está esquiando, né, lá em Aspen agora, por acaso, um dos caras mais ricos do mundo, que é o Larry Page e o Sergey Brin. Esses caras estão ganhando muito dinheiro com o turismo no mundo e aqui no Brasil,
quem é da hotelaria sabe a importância das OTAs no seu share de distribuição. Bom, mercado de aviação também está sendo completamente modificado. A gente está falando de NDC aí mais ou menos uns 12, 13 anos, mas, finalmente, né, a gente começa a ter uma curva de adoção maior, várias companhias aéreas começam a implantar NDC em maior escala. Aqui na América Latina, a gente tem a Latam como grande pioneira, né, na adoção desse padrão aqui. Geise está aí? Geise está aí? Levanta aí, Geise, rapidinho. Gente, essa moça aí foi a moça que fez a primeira integração NDC com a Latam, conversou com a turma do Chile 2 meses, resolveu o bug, corrigiu. A mulher, porreta, Vivi, essa menina manda na porra toda lá. E por que NDC é legal, gente? Pessoal, o padrão EDIFACT que os GDS têm hoje no mercado é um padrão de 1986, ou seja, sabe esse negócio que está no bolso de vocês aí? A capacidade tecnológica desse negócio aqui equivale a 5 mainframes que tinha lá em 86. Ou seja, essa tecnologia que ainda controla boa parte da distribuição aérea no mundo, liderado pelos GDS, é um negócio muito, mas muito antigo. Então, isso precisa mudar, né? As companhias aéreas têm mais transparência e liberdade, porque você começa a oferecer, né, bundles de produtos, você consegue oferecer ancillaries, né, naquela venda, você consegue ter uma entrega muito mais rápida e você inverte o controle da distribuição, que sai da mão do GDS para as companhias aéreas. Tá? E aí, não quer dizer que os GDS vão morrer, não. A Amadeus, hoje, ela é a 5ª ou a 6ª maior empresa espanhola. A Amadeus é uma empresa de 31 bi dólares de valor de mercado. A Amadeus tem mais ou menos 4 bilhões e meio de euros de receita por ano e 2 bi é de distribuição de passagem aérea. Esses 2 bi, ele só tende a reduzir. O que a Amadeus está fazendo? Está com caixa cheio e está comprando um monte de empresa. Então, esse ano, a Amadeus comprou 2 empresas. Uma de pagamentos e uma de inteligência artificial com biometria. A Amadeus vai continuar sendo muito relevante na indústria de tecnologia e turismo. Ela vai perder, talvez, nos próximos 10 anos, a exclusividade de ter receita com a distribuição. Mas ela está investindo continuamente, reinventando seu negócio. E aí, a hotelaria também está se transformando, a Skift, você vê muitos dados, né, de hotelaria no mundo. A Skift é um que eu gosto, que eu confio bastante, mas você vê também a hotelaria aumentando a venda direta, diminuindo a dependência dos seus intermediários. Então, você tem, de novo, a turma ali da PMWeb, que vai estar aqui com a gente, você tem a turma da Omnibis, que começa, né, dar oportunidades para os hoteleiros distribuírem sozinho e depender menos de quem, gente? Daquelas OTAs. Tá? Então, você tem ali uma série de coisas que está acontecendo na hotelaria, a gente vai falar sobre isso hoje também. Lá fora, você tem players e redes hoteleiras investindo em fidelidade. Então, olha que interessante, a Marriott já tem coisa de 200 milhões de membros nas suas, né, na sua marca. A Hilton, 180 milhões. A Accor, quem gosta aí de futebol, aquele AL que é patrocina lá, que o Neymar usava, aquilo é a fidelidade da Accor. A Accor, não sei se tem alguém da Accor aí, a Accor paga pouquíssimo para os distribuidores, para os intermediários. Né? Por outro lado, ela investe um tubo de dinheiro para desintermediar a cadeia. É uma estratégia dela. Né? Enfim, aqui no Brasil é um modelo um pouco diferente, a gente tem 80% aqui da hotelaria independente, né? Mas você tem até startups que estão ajudando os hotéis a fazer retenção, fidelidade, CRM, coisa que a gente tem falado no e-commerce há muito tempo atrás. E aí, quem acompanhou a pandemia, e eu tive
talvez um dos maiores aprendizados da minha vida, que foi passar a pandemia empreendendo no turismo, onde a receita se cai 9,9%, e esse negócio aí circulava no meu LinkedIn. E as pessoas falavam assim, o Zoom acabou com a indústria do turismo, porque o valor de mercado do Zoom equivalia à soma do valor de mercado de 15 companhias aéreas somadas. Não sei quem lembra de ter visto esse infográfico. Só que, gente, o tempo ele é soberano, e isso aqui não tem preço. Eu cheguei a ouvir falar que os shows iam morrer porque todo mundo ia fazer live, Vivi. É surreal como é que o tempo ele diz, né? Ele mostra para a gente o caminho. E aí o Zoom morreu. A Southwest vale mais do que o Zoom, o Booking vale mais do que o Zoom, e você tem várias companhias aéreas hoje que já valem muito mais do que o Zoom. Ou seja, toda aquela euforia de que tudo ia ser online e tudo ia ser videoconferência, ela morreu. E eu tenho um cara que eu tenho um profundo respeito, chama-se Bill Gates. E Bill Gates escreveu um artigo que ele falou que 50% das viagens corporativas iam acabar. E, graças a Deus, Bill Gates estava errado. A Amex foi para a Bolsa, tem um artigo no Panrods que eu falo sobre isso, e mostra como que o Bill Gates estava errado, porque as pessoas voltaram a viajar a trabalho. Hoje o mercado de viagens corporativas é maior do que pré-pandemia. Então, Bill Gates, eu te adoro, mas você errou feio, né? E faz parte errado também. Pessoal, muito obrigado e uma excelente roda de conversa aí hoje.